Olá, muito buenas tardes, pessoal. Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu quero comentar uma série variada de coisas. Quero adicionar algumas coisinhas sobre o que eu falei no meu vídeo número 8 sobre o BNDES. Vamos falar sobre o que o Lula anda fazendo recentemente e o Alexandre de Moraes, altas loucuras. E vamos falar também sobre a presidência do Senado, que é um tema muito importante que não muita gente está falando, ok? Antes que nada, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Se você gostar do vídeo, considere compartilhar com seus amigos. Então, no meu vídeo número 8, o que eu estava comentando lá era sobre como Lula pretende se utilizar do BNDES para voltar a financiar obras em países estrangeiros, como ele já tinha feito nos seus mandatos, e ele vai começar dessa vez pela Argentina. No vídeo do Arthur Duval, eu vi ele falando uma coisa bem interessante que me chamou a atenção. Ele falou sobre as obras que foram financiadas no Panamá pelo BNDES. Muita gente me pergunta assim: Ah, Mikael, de onde você é? Você é gringo, que você fala assim meio engraçado. Eu passei toda a minha vida morando no Panamá. Estava lá na época que essas negociações estavam sendo feitas, quando as obras começaram a ser construídas, e depois de que terminarem até várias dessas obras eu visitei pessoalmente, né? Então acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar sobre o que estava acontecendo, ok? Aqui tem uma lista de algumas das obras que o BNDES financiou em diferentes países, tem no Equador, tem no Peru. E aqui a gente vê que no Panamá foi financiado o metrô da cidade do Panamá e a autopista Madem-Colón. Eu, pessoalmente, não sabia que a autopista Madem-Colón tinha sido financiada pelo BNDES. Sabia, sim, que o metrô do Panamá tinha sido financiado pelo BNDES. Na época, tinham várias outras também construções que estavam sendo feitas, como criação da faixa costeira, né, lá no Panamá. Essa eu achei que o BNDES tinha financiado, mas realmente foi a autopista Madem-Colón. E eu estava lendo um pouquinho sobre isso. Na autopista Madem-Colón, ela foi assim, negociada em 2006, antes do metrô. Tem um valor bem mais baixo de 152 milhões de reais. Eu estava vendo que é uma autopista simplesmente para conectar a cidade de Colón com a cidade do Panamá. E a Colón é uma cidade bem importante, precisa dessa autopista, porque lá tem um porto bem interessante. E é uma pista que é paralela com o canal do Panamá. Então, é um trecho de uns 45 quilômetros, também não é, nossa, nada extremamente alto, mas eu acho que foi isso que iniciou as negociações com o Brasil eh, para as próximas coisas, para passar para algo mais pesado, que foi o metrô do Panamá. O Panamá inaugura o primeiro metrô da América Central. Essa sim foi uma obra bem mais grande. A gente vê. As 14 estações que formam a linha número 1 do metrô foram construídas pela espanhola FCC juntamente com a brasileira Odebrecht, que finalizaram essa primeira fase do projeto por 1,8 bilhões de dólares. Muitíssimo dinheiro, muitíssimo dinheiro. Para um metrô com só 14 estações, é muito dinheiro. Aqui o metrô do Panamá. Vamos ver um pouquinho sobre as especificações do metrô. O metrô do Panamá, o sistema é composto por uma única linha em operação e tem mais uma em obra, que essa a Odebrecht não está fazendo, se não me engano, porque surgiu o escândalo antes deles começarem. Foi inaugurada em 2014 e é constituída atualmente por 14 estações. Tem uma extensão de uns 15 quilômetros. 15 quilômetros de metrô custaram 1 bilhão de dólares. Financiados pelo BNDES, será que teve algum problema, algum tipo de escândalo em relação a isso? Vamos ver. Eita! Escândalo da Odebrecht. Panamá vai julgar 36 pessoas por suborno. Você que achava que não, nossa, não sei o que, expansão do. Não, meu irmão. No Panamá, a corrupção rolou solta. E vocês têm que entender uma coisa: que no Panamá é um país muito difícil de ter escândalos grandes de corrupções, porque Panamá não tem uma moeda, assim, sua própria moeda com força, né? Lá se utiliza o dólar americano, então não é fácil você
O governo não tem tanto controle assim sobre as coisas. O governo é um país pequeno. É um país pequeno, ok? Então, não se ouve de corrupção, de escândalos de corrupção tão grandes. Esse aqui foi um escândalo muito importante no Panamá. Um tribunal no Panamá decidiu na segunda-feira convocar 36 pessoas a julgamento por suposta lavagem de dinheiro para a empreiteira brasileira Odebrecht em um escândalo que envolve ex-presidentes panamenhos Ricardo Martinelli e Juan Carlos Varela. Ou seja, os dois presidentes estavam envolvidos nessa situação. E o mais importante é que o presidente Martinelli terminou sendo preso e seus filhos também. Ex-presidente do Panamá, Ricardo Martinelli, é preso nos Estados Unidos. É uma situação, assim, uma coisa que nunca tinha acontecido no Panamá e realmente foi um escândalo muito grande. Oh, a Interpol havia emitido uma ordem de prisão de Martinelli no mês passado, na época que era. Ele é acusado de ter usado dinheiro público para espionar ilegalmente 150 pessoas do seu país durante o seu mandato presidencial entre 2009 e 2014, que foi exatamente os anos que demorou para construir o metrô. E os filhos deles também foram, os filhos dele também foram presos. Seu filho Ricardo e Luiz Henrique Martinelli foram acusados no Panamá de cobrar propina do Odebrecht. Segundo o Ministério Público Panamenho, 3 sociedades anônimas em que aparecem como beneficiários os filhos do ex-mandatário receberam valores milionários entre 2009 e 2012. E mais do que isso, até o dia de hoje, saem novos escândalos em relação a esse tema. O Lava Jato no Panamá, financiada pelo BNDES, Odebrecht bancava até as amantes do ex-presidente. A juíza panamenha Baluísa Marquines interrogou envolvidos na denúncia de que a Odebrecht, financiada pelo BNDES, dava boa vida a 4 amantes do ex-presidente Ricardo Martinelli. A empreiteira pagava contas e cartões das amantes conhecidas pelos codinomes Periquito 1, Periquito 2, Periquito 3 e Periquito 4. É uma notícia muito caricata, muito caricata. Mas era de se esperar. O que, é que vocês acham sobre isso? É óbvio que uma coisa dessa vai acontecer. Então, o que eu tenho entendido que aconteceu? O Ricardo Martinelli, na época, ele era presidente junto com seu vice-presidente Juan Carlos Varela. E eles começaram as negociações com o governo brasileiro para fazer todas essas obras com a Odebrecht e receber suas propinas. E depois que o Ricardo, antes que o Ricardo Martinelli saísse da presidência, o vice dele meio que se separou dele e queria se lançar para presidente. Então teve umas grandes farpas aí entre isso. Martinelli foi acusado de ter utilizado dinheiro público para estar espionando pessoas dentro do seu governo, dentro do Panamá, como Ricardo Varela. E aí entrou um atrito muito grande. Depois Ricardo Varela virou presidente e entrou em atrito com o Ricardo Martinelli, expôs um monte de coisas, os filhos deles foram presos, ele foi preso por espionagem, ele estava sendo perseguido pela Interpol. E bom, ao final das contas, no Panamá, país latino-americano, não vai ter nada isso do mesmo jeito. Ricardo Martinelli já foi solto recentemente, os filhos deles também vão ser soltos, se não me engano, vão ser extraditados para o Panamá. Duvido muito que eles sejam presos. E acho que Ricardo Martinelli, depois de ver o Lula ser presidente, depois de ser preso, ele está inspirado para voltar, tentar a presidência, mesmo depois dele ter sido preso. Bem interessante isso. E assim, é triste de ver como o Brasil exporta a corrupção brasileira e vai corroendo outros países. E o que acontece no Panamá é um reflexo do que acontece no Brasil. Assim, o presidente panamenho tá fazendo bem o que bem entender, porque aqui no Brasil vemos que Lula vem fazendo o que bem entender e não está acontecendo nada. Recentemente, o Lula foi lá ao público a falar que Dilma sofreu um golpe. Aquela história do impeachment. E isso só me mostra perfeitamente o que eu falei no vídeo número 8, que o Lula ele tá o modo Dilma 2.0, tipo, tô nem aí, vou ser completamente ideológico e começar com aquelas loucuras de esquerdistas bem
Ou seja, basicamente, o Lula que ele botou durante a candidatura, ele olhou para ele, amassou assim, jogou no lixo, porque ele estava sendo um pouquinho mais sensato, essa era a imagem que ele nos queria passar, mas realmente vejo que não vai ser isso, ok? Temos aqui Kim, nosso japa, aciona órgão de Lula para denunciar desinformação após petistas chamarem impeachment de golpe, que é o que a gente vê que aqueles esquerdistas meio ficavam fazendo naquela época. E não só isso, a gente também tem que o governo do Lula colocou em sigilo os dados sobre a festa de posse no Itamaraty. Agora tem o sigilo do bem, o sigilo do bem. O sigilo do Bolsonaro não é legal, esse é sigilo de fascista. Sigilo do Lula, muito bom, ele botou em sigilo as pessoas que foram e quanto foi gastado. Ou seja, teve sim mamata, pode ter certeza disso. Hipoteticamente falando, ok? Não quero nenhum tipo de processo nem nada. A gente tem que falar também sobre a disputa que está acontecendo pela presidência no Senado. Disputa pela presidência no Senado vira terceiro turno entre Lula e Bolsonaro. Basicamente, a gente vai estar passando por um momento de polarização de novo, por conta de que a presidência do Senado é um posto muito importante. Aqui, a menos de 10 dias do início da nova legislatura do Congresso, a eleição para o comando do Senado ganhou contornos de terceiro turno. A disputa, protagonizada pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que tem apoio do PT e do governo Lula, e pelo ex-ministro Rogério Marinho, aliado do ex-presidente Bolsonaro. Assim, a presidência do Senado, para o Lula, é um negócio muito importante, porque assim ele consegue sim passar as reformas que ele está pensando passar. E como a gente vê, o Lula estando em modo Dilma 2.0, completamente ideológico, mesmo a gente não pode esperar nada de bom das coisas que o Lula vai conseguir fazer se ele tiver do seu lado a presidência do Senado. Esse é um negócio bem delicado. Então, se o Rodrigo Pacheco ganhar, meu irmão, você pode esperar que o Brasil, o Lula vai fazer uma loucura assim. Se prepare, assim, se prepare. Em torno à presidência do, do Congresso, já é um pouquinho mais tranquila. É, tudo indica que Arthur Lira vai ter uma maior facilidade de ganhar, né? Arthur Lira destrava impasse e fecha blocão com revezamento entre o PT e o PL por reeleição. Eu acredito que Arthur Lira não vai favorecer tanto o PT, e sim, ele está fazendo de tudo para ter sua reeleição, óbvio, né? E o pessoal do PL e do PT negociaram aí certos carguinhos, certo revezamento, como já era de se esperar. E, bom, acho que mais importante do que isso vai ser o Senado, que o Senado parece que o Lula tem realmente possibilidades de que o Pacheco, seu candidato, não ganhe. E, assim, o pessoal do PL, o pessoal do Bolsonaro, eu sei que esse pessoal vai ser um pessoal que vai se vender muito fácil. Mas pelo menos eles vão travar um pouquinho mais na hora das negociações com o Senado para que o Lula não possa passar com tanta facilidade todas as dilmices que ele vai fazer. Então a gente tem que ficar muito de olho em relação a isso, e vou lhes atualizar sobre isso nos próximos vídeos para ver como os nossos senadores daqui do Pernambuco vão votar em relação a isso, tá? Então o vídeo fica por aqui, pessoal. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.